Uma boa noite para a igreja. Que o amor de Deus se faça presente no nosso meio hoje e sempre. Amém? O irmão estava falando ali sobre batismo. Realmente, a igreja pode ser que ela não tenha batizado, mas se a gente conservou os irmãos que estão aqui, a gente também está no lucro. Porque batizar, que nem o irmão falou, né? Batizar 5 e sair 6 também não compensa. Né? Mas se a gente também não perdeu, que bom que está todo mundo agregado aqui, nesse santo e bom lugar. E nessa noite, então, nós vamos estar aqui tentando estudar um pouquinho. É esse livro que nós estamos estudando, é esse mesmo, né? É esse mesmo. O tema de número 6, que está falando sobre uma coisa que é muito relevante. Vai falar hoje sobre vício. Vício não é só beber e fumar. A gente sabe disso, né? Vício, ele vai muito mais além. O vício significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que destrói ou causa prejuízo ao viciado e aos que convivem com ele. Quando a gente está perto de algumas pessoas que têm algum vício, elas são prejudicadas e a gente que tem em volta também, não é? Quem fuma, quem bebe. É terrível estar perto dessas pessoas por causa do mau hálito que fica, aquele cheiro de fumaça. A gente que não fuma, a gente está num ambiente fácil, a gente percebe que tem alguém fumando. E isso é terrível. Então, ele é um hábito que você vai fazendo um pouquinho hoje, você vai fazendo um pouquinho amanhã. E o que acontece na sua vida? Você fica obcecado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6. Como eu falei, é um tema bastante relevante e importante, porque Paulo ele abordou esse tema. Eu não sei se o problema da igreja era vício, mas alguma coisa ali estava acontecendo e ele foi inspirado para que ele pudesse falar o que está em 1 Coríntios 6, capítulo 12. Capítulo 6, no versículo 12. Todo mundo achou? Diz assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Um conselho aqui que Paulo tem aqui no texto para a gente, um conselho que Paulo ele deixou para nós. Olha, tudo está ao nosso alcance. Esse negócio de que você não tem televisão, eu não concordo com isso. Você não tem televisão, mas você tem que dominar o seu vício. É difícil? Lógico que é difícil. Mas aí você não vai ter as coisas porque você não se domina. Você precisa, nós precisamos nos dominar. E a Bíblia ela fala sobre isso. As coisas, elas são lícitas, mas a gente tem que colocar na nossa mente que nem tudo que convém. E quem que faz as escolhas na nossa vida? Quem que faz as escolhas? Somos nós que escolhemos. Está aqui. Eu sei que vai me fazer mal, eu vou vencer, mas eu vou vencer sozinho? Ninguém vence sozinho. A gente precisa... O que está escrito em João 8,32. Eu separei aqui alguns versos. Esse verso ele ficou muito conhecido. A gente não precisa nem de Bíblia para ler, porque a gente sabe de cor. Mas a gente vai ler, que é para a gente não se gabar, né? Mas é para a gente colocar na nossa mente do que a gente precisa na nossa vida. E conhecereis a verdade. E o que a verdade vai fazer conosco? A verdade ela vai nos libertar. Nós fizemos uma programação um tempo, eu não sei se o Mi vai lembrar lá no campus, quebrando as correntes. Nós colocamos algumas correntes na igreja, e naquele culto de JA a gente falou assim, ó, cada um vai pegar um pedaço dessa corrente que vai estar representando o seu vício. Todos nós precisamos de vencer alguma coisa. E naquele dia a gente orou, a gente fez um JA voltado exatamente para a quebra dessa maldição na nossa vida, porque vício nada mais é do que uma maldição. E foi quebrando as correntes. E ali eu consegui me libertar de muitas coisas, porque às vezes a gente não bebe no fumo, acha que está bom. Mas eu separei algumas coisas aqui para a gente ter como exemplo. Preguiça, gente muito preguiçosa, isso é vício. Roer unha, você já esteve perto de gente que rói unha? Não tem nem, só fica o toquinho, isso é vício. Gente que gosta de colecionar as coisas, isso é vício. Gente que é obcecada por trabalho, vocês conhecem? Gente que é obcecada por trabalho, por isso que Deus deixou o 7º dia. Vocês conhecem alguém que é viciado por beleza? Eu conheço também, e eu tenho uma grande amiga que ela tem um salão, e ela falou assim que tudo tem crise, menos o salão, porque as mulheres elas querem o quê?
Estarem bonitas. A beleza é um padrão que nunca vai ficar sem dinheiro. Outro aqui também, gula. Gula é um grande vício. Vocês conhecem alguém que come bastante? Eu conheço também. Gula. Beber, como nós já falamos. Tem a tal da pornografia também. Outra coisa também que eu já me peguei muitas vezes fazendo, vício de chocolate. Também se torna um vício. Outro também, que é tido como um vício, é fofoca, é a tal da fofoca. Tem gente que não vive sem fofoca. E se a gente ligar 3 horas da tarde, todos os canais que você liga têm o mesmo padrão. Tem sempre alguém falando da vida dos outros. E isso dá dinheiro, tem revista. Isso rende, porque se está na televisão é porque rende. Exercício, tem muita gente aí focada também em exercício. O exercício é para a gente ficar bem, não para a gente viver disso. E a gente vê que tem artistas, né, que eles vivem de beleza, e para eles é academia de manhã, à tarde e à noite. Isso se torna tão estressante e angustiante que eles vivem disso, eles vivem para isso. Fumar, como nós falamos, jogos de azar, internet e refrigerante. Esses dias a gente viajou, então a gente estava ali conversando, e eu estava realmente olhando algumas coisas da igreja, e o menininho de 7 anos falou assim para mim: Cíntia, ainda bem que você não está com nada no fogo, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque se tivesse já tinha queimado, porque da hora que você está aí. E eu falei, realmente, isso é um vício. E tem um chavão que diz assim, o que você for fazer, faça antes de entrar na internet, porque isso toma um tempo danado, não toma? Tem gente que é tão... Eu tenho na minha família gente que não pode escutar aquele barulhinho que chega a mensagem, que para tudo que está fazendo. Está orando, está lendo, para, gente, para atender. Isso é vício. E a Bíblia falou assim que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O vício, ele começa como uma primeira experiência. E depois ele se torna algo que ocupa seu tempo, gasta o seu dinheiro e limita os seus relacionamentos e a condição física. Vocês podem perceber, toda pessoa que ela é viciada, ela está sempre sem o quê? Está sempre sem dinheiro. Porque eu conheço pessoas que deixam de comprar dentro de casa o pão e o leite para comprar as coisas de vício, que é coisas supérfluas. E as crianças dentro de casa não têm lição da escola sabatina, por quê? Porque tem um tênis caro. Pode ter, a gente pode ter, só que a gente tem que fazer o quê? Moderar as coisas. Aqui nesse livro, tem uma coisa interessante aqui na página. Quem está com livro aí? Tem alguém que está com livro? Você doou? Na página 63 diz assim, está comprovado que o viciado, ele não consegue abandonar o vício sozinho. A gente, muitas vezes, costuma só criticar a pessoa, né, que está com vício. Mas você já chegou perto dele e você já tentou ajudar? Criticar é muito mais fácil, né? Ele precisa de apoio social, profissional e espiritual acima de tudo. Por isso, os conselhos apresentados são especialmente dirigidos à família ou algum grupo de apoio de viciado. Então, como que a gente vence os vícios? Todos nós que estamos aqui, nós temos o nosso vício. Você sabe qual que é o seu. Eu sei qual que é o meu. E a gente não vence sozinho. E criticar também não vai ajudar em nada a pessoa. Muito pelo contrário. A gente precisa fazer com que a pessoa ela tenha entendimento e ela venha refletir exatamente sobre o que está acontecendo com ela e dispor aqui de meios, aqui quem está com o livro aí na página 63, está falando disso. A gente dispor de meios, meios profissionais e, acima de tudo, o quê? Espirituais. É necessário reconhecer que o domínio dos vícios é tão grande que somente com a ajuda do poder divino, muitos conseguem alcançar a vitória. E é realmente. Eu lembro da minha mãe, quantas vezes eu vi minha mãe pedindo. Minha mãe, hoje, ela olha e fala assim que ela não sabe como que ela fez aquilo. E quantas pessoas criticou, mas eu vi a irmã Natália fumando. E faz muitos anos que a minha mãe parou. E minha mãe falou assim, se não tivesse sido a intervenção divina, ela não teria conseguido. Porque as pessoas, muitas vezes, a gente faz o quê? A gente não ajuda. A gente critica. Quantas vezes a minha mãe chegou falando assim, hoje eu vou largar. Vinha, escutava alguma coisa, parava um dia, 2. Voltava pior.
Quando ela mesmo resolveu, ela falou assim, eu dependo de Deus, como a gente acabou de ler aqui, da intervenção divina. Até hoje, minha mãe parou de fumar. Já tem mais de 30 anos isso. Ela está com as consequências? Ela está com as consequências. Mas ela parou porque ela viu, ela reconheceu, como está escrito aqui, que Deus é o autor e consumador da nossa fé, e Ele está disposto a ajudar todos aqueles que recebem Ele com fé. Então, o vício vai muito mais além de nós querermos. O vício, ele tem questão de relacionamento com Deus. Isaías 41:10. Amém. Então, a gente vê que Deus fala assim para a gente, olha, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Quando a gente pega a Bíblia aqui, a gente vê que por causa do pecado, a gente foi arruinado com uma coisa que corre aqui na nossa veia. E a gente sempre gosta daquelas coisas que não pode, não é assim? A gente vai contra as coisas de Deus. A gente sabe que não é para fazer. Paulo falou isso, né, Edivaldo? Eu não quero fazer, mas eu faço. Isso é uma coisa natural. Isso está dentro do ser humano. E a história nos diz assim que tem uma jovenzinha, ela fala assim, Laura, e ela fala assim que ela nunca queria conhecer ninguém para casar, ela não queria casar. E a história conta assim que por quê? Porque ela teve um pai abusador na infância dela, e ela olhava, todos os rapazes que ela via, ela relacionava que o pai dela, como ele mexia com ela, que todos os homens também iam fazer isso com ela. Ela tinha um referencial de masculinidade do pai. E ela achava assim que todos iam fazer a mesma coisa com ela, e ela perdeu a confiança nessas pessoas. E a história nos diz assim que ela cresceu com esse trauma e ela procurou ajuda, porque ela não via saída. Casamento, ela fala assim, que casamento para ela não existia. Tudo porque ela passou isso, né, quando ela era adolescente, quando ela era criança, e ela via nas pessoas em volta dela que ia acontecer o mesmo com ela. Então, ela não queria, ficou dentro da mente. É uma coisa, vício é uma coisa que fica dentro da mente, e a gente conversando em casa, a gente relembra das coisas, isso traz o que para a gente? Traz trauma. Né? Trauma da vida dos outros, dos nossos pais, do passado, isso traz para a gente trauma. Então, o vício, como eu falei aqui no começo, ele traz prejuízo ao viciado e aos que convivem com ele. E a história nos diz assim que essa jovenzinha, ela teve que passar por muitas dificuldades. Eu não li a história dela toda, eu confesso que eu não li, eu não tive tempo. Mas ela foi vitoriosa por meio de Jesus. Ela falou assim que reconheceu a necessidade que ela tinha e ela procurou ajuda. E depois ela começou a viver feliz e ela ajudou outras pessoas que tinham o mesmo problema que ela. Ela fala aqui, de acordo, né? Está falando aqui da pornografia, no caso, cria padrões nas ligações neurais e o hábito reforça essas ligações. Então, a gente vê que o que acontece ali não vai ser coisa que vai acontecer no nosso lar. Né? O exemplo que ela está dando aqui foi de pornografia. A desenvoltura que acontece naquele filme, o nosso esposo e a nossa esposa não têm. Mas o que está contando ali? É exatamente para a gente poder ficar fissurado e trair. Né? Esses filmes levam a gente a fazer o quê? A querer trair. Vai querer alguém melhor do que o nosso marido, não é assim? Porque os artistas aí que a gente vê por aí, os galãs, eles são feios ou eles são os mais bonitos da novela? Eles são os mais bonitos, porque a gente olha um padrão e a gente quer ter um igual. Mas não é, a gente não tem. Né? Foi o que Deus deu para a gente, foi o nosso marido e a nossa esposa. Então, ela fala aqui nesse livro que ela passou por isso. E depois que ela cresceu, não de idade, mas ela cresceu na mente dela, ela aprendeu e ela viu que ela precisava de ajuda para que ela pudesse esquecer aquele trauma e ela pudesse ser feliz na vida dela. E ela conta aqui alguma coisa, né? Que depois o pai dela, o que ele fazia aqui e como que a gente supera. Mas isso aqui eu não vou falar para vocês, porque isso aqui é uma coisa muito pessoal. Né? Tinha que ser um especialista para falar sobre isso. E ela conta aqui alguma coisa. É necessário reconhecer que o domínio dos vícios ele é tão grande que somente com a ajuda do poder divino, mediante a fé em Cristo, a gente pode dominar. Após alcançar a vitória,
a luta ela não acaba, pois o risco de recaída é altíssimo. Por isso é importante planejar cuidadosamente o retorno à normalidade. Então, quando a gente vê as pessoas que elas têm vícios, que elas largam por um tempo, quando volta o que a gente costuma dizer? Volta pior. O vício que nós falamos aqui. O de beber, o de fumar, o de trabalho, porque a gente precisa de seguir o quê? A gente está doente, a gente precisa de um médico, precisa de cura, né? Então, diz aqui que tem alguns passos que nós devemos fazer. Admitimos que não temos força para vencer os nossos vícios. Nós temos força? Nós conseguimos sozinho? Ninguém consegue vencer nada sozinho, né? Nós estamos convictos de que há um poder superior a nós com capacidade de restaurar a nossa saúde? Deus ele fala assim que Ele quer que a gente vá bem em todas as coisas. Não é assim lá em 1 João? Deus ele quer que nós tenhamos saúde. Uma saúde física e uma saúde o quê? Uma saúde mental. Decidimos submeter a nossa vontade e a nossa existência ao cuidado de Deus, de acordo com o conhecimento que cada um tem dele? É uma pergunta. Vocês entenderam? Está na página 65, Edivaldo. Nós decidimos submeter a nossa vontade e a nossa existência ao cuidado de Deus, de acordo com o conhecimento que cada um tem dele? Admitimos diante de Deus e de nós e de qualquer ser humano que nós somos da mesma natureza que as nossas más ações? Não é porque nós estamos aqui que isso nos isenta de pecar e de fazer as coisas erradas, muito pelo contrário. Nós também estamos sujeitos a todas elas. Só que nós temos um diferencial. Nós sabemos a quem recorrer. Nós temos uma grande ajuda. Estamos inteiramente preparados para que Deus elimine todos os nossos defeitos de caráter? Quando nós estamos aqui no sábado, nós estamos aqui no domingo, estamos aqui na quarta-feira, o que a gente está fazendo? A gente está se preparando. A gente está pedindo para que Deus ele venha moldar a nossa vida e o nosso ser. Com humildade, pedimos a Deus que elimine o quê? Os nossos defeitos. Nós temos defeitos aqui que só Jesus na causa, né? Como diria alguém aí. É só Jesus na causa. Fazemos uma lista de todas as pessoas às quais temos causado algum prejuízo e a gente já se dispôs a corrigir o mal que foi praticado? Como eu falei para vocês, o vício, né? O vício ele prejudica não só a mim, mas ele prejudica todo mundo que está ao meu lado. E aí, a gente já se dispôs a ir lá e tentar se dispor a corrigir o mal que foi praticado? Nós corrigimos o mal praticado em todos os casos possíveis, exceto naqueles em que seja prejudicial para essa ou outras pessoas? Imediatamente a gente corrige ou a gente deixa passar, né? Continuando fazendo o inventário pessoal da nossa vida, você já fez uma autoinspeção da sua vida e você sentiu que sem Deus nada somos e nada podemos fazer? Essa pergunta não está aqui, mas foi eu que coloquei. Diante dos problemas, né, diante do vício e diante de tantas outras coisas, a gente já parou, já fez uma análise da nossa vida, que tem coisa que não é culpa de Satanás, não, é culpa nossa. Não é culpa dele, não, só porque eu vou falar para vocês. Sabe esses programas de game que tem na TV? Vocês sabem? Você liga lá, você descobre diferença nos bichinhos, tem um monte de coisa embaralhada. Pois eu liguei. Eu vi aquelas letras garrafais desse tamanho brilhando. Estava, acho que, em torno de 62 mil. 62 mil, quem que não quer ganhar dinheiro fácil? A Bíblia diz que você só consegue dinheiro fácil levantando cedo e indo trabalhar. De outra forma, você não consegue. E o que eu fiz? Eu não olhei as letrinhas menores, que está dizendo assim que aquela ligação é uma ligação de um número fixo, porque eles não aceitam celular, e você tem um valor mínimo para pagar. E ela fala assim, com uma voz, né, depois que você atende, quanto mais pontuação você tem, você vai entrar no ar ao vivo. Eu estou esperando para entrar no ar ao vivo até hoje. E aí eu peguei uma caneta, você erra a pergunta, você fica frustrada, aí você quer ir para a próxima para você acertar. Eu respondi mais de 150 perguntas. Os minutos. Não fui, até hoje eu falei assim, ou eu fui muito ruim no quiz, né? A conta chegou. A conta chega, porque você gastou. E aí, para falar para o seu Júlio? E para falar para o seu Júlio, né?
Então, Júlio, esse mês a conta veio um pouquinho alta, porque quanto? Qualquer R$ 600 paga. Ele falou, tá bom. Falei, meu marido tá na fé, tá bom? E ele falou assim, essa vez você foi enganada pela sua cobiça. Quanto estava o valor? Eu falei, estava em torno de 62 mil. Tá? E ele falou assim para mim, realmente é um dinheiro chamativo. Só que a Bíblia fala assim que a gente não vai conseguir esse dinheiro a não ser fazendo igual a formiga, vai trabalhar ao preguiçoso. Dessa vez passa. Só que a segunda vai ser culpa sua. A primeira você foi enganado, eu reconheço. Você vai pagar. Gente, eu peguei uma nota, uma em cima da outra. Eu nunca paguei uma conta tão frustrada na minha vida. 100, 200. Ela me deu umas moedinhas, eu saí, dobrei a conta, coloquei no meu bolso. Eu falei, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Sabe por quê? Porque eu fiquei sem dinheiro. Foi no mês de maio, e no mês de maio é o nosso aniversário. Sabe o que eu ganhei de aniversário? Nada. Porque eu estava esperando entrar no ar para mim ganhar um presente e comprar um para o Júlio. Então ele falou, Cíntia, não faça mais isso, sabe por quê? Porque isso, a gente é enganado pelas coisas, né? A gente é tentado. Imagina que eu ia fazer isso, eu fiz. Eu conheço a verdade? Conheço a verdade. Jogo de azar pode fazer? Não, porque eu aprendi que jogo de azar é pecado. As pessoas, elas tiram dos filhos para fazer jogo. Né? E quantas pessoas perdem e ali, quando é viciada, fica colocando as coisas, o dinheiro, que era para poder comprar as coisas, mantimento, e fica colocando no jogo, perde tudo. E toda a família ela sofre com isso. E ele falou, a primeira vez você foi enganada, na segunda a culpa vai ser sua. E não adianta falar que foi Satanás, porque não foi não. Aí foi você que escolheu. E até hoje, gente, eu não entrei no ar. E quando eu vejo aqueles dá vontade de dar um tiro na TV. Mas eu aprendi a me dominar. Eu vejo, eu não estou vendo nada, porque eu sofri na pele e no bolso. Quando você sofre no bolso, e quantas coisas eu deixei de comprar, e você faz aquele plano, se eu ganhar, eu vou dar isso para a igreja aqui, não vai dar nada, porque você quer ganhar. Você quer ganhar. E Deus falou assim, não é assim que funciona. A gente só ganha dinheiro quando a gente acorda cedo e vai trabalhar. Isso serviu de lição para mim. E o último verso que eu gostaria de ler aqui, está em Mateus. Isso, é claro que tem gente, tem muito mais aqui vício, tá? Mas só foi alguns que a gente abordou, porque aquele que vai dinheiro, eu gosto de falar mais desse, que quando a gente ganha dinheiro, ou perde dinheiro. Que eu perdi dinheiro. Está aqui em Mateus no capítulo 7. Jesus, ele faz um esboço muito interessante, muito bacana aqui, sobre a oração, né? Como eu falei para vocês, a gente não vence sozinho. A gente não tem como vencer o diabo e seus anjos, mas a gente pode fazer uma grande escolha na nossa vida. E essas escolhas é que vão fazer a diferença no resultado, naquele grande dia, no dia final. E ele fala aqui do verso 7 ao 12, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Eu sempre pedi coisa para minha mãe nunca me deu isso aqui. Minha mãe nunca me deu uma cobra, minha mãe nunca me deu pedra. Muito pelo contrário, ela tirava dela para dar para mim. E eu tenho certeza que na sua casa também é assim, né? A sua mãe, ela muitas vezes, ela se sacrifica para dar o melhor para nós. E ele fala assim, ora, se vocês que são maus sabem fazer se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então foi como eu falei para vocês, nem tudo é o diabo que dá, não. É a gente que escolhe, é a gente que faz o quê? É a gente que procura. Muitas vezes é a gente que procura. Ele até pode dar só o lance ali, né? Como eu vi aquelas letras desse tamanho, né? Um valor todo vermelho brilhando, ele conseguiu me segurar por ali, ele conseguiu me seduzir. Mas fala assim que Deus ele está disposto a dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. E o verso 12,
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então a gente tem um segredo, como eu falei para vocês. A gente é conhecedor da Bíblia, conhecedor, e eu caí também. Eu também fui enganada. Eu também fui iludida pela minha cobiça. Então a gente vê que aí às vezes a gente fala assim, mas aí você vai dar R$10 na igreja, é pesado, pede 50, pede uma lata de tinta, eu dei 600 para pagar uma conta. Foi dinheiro jogado no lixo, foi dinheiro jogado fora. Meu marido trabalhou, cansou, correu risco para trazer o pão dentro de casa e eu joguei o dinheiro no lixo. Joguei no lixo, R$600. Ela não me deu, acho que 2 moedinhas de 25. Aí vem para a igreja de cabeça baixa, não tenho dinheiro para dar na oferta, por quê? Porque fez as escolhas erradas, fez as escolhas de Satanás. E a Bíblia fala assim, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Que nessa noite, então, a gente venha colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele possa nos ajudar a vencer os vícios. E tem outros aqui, tem aquele quem humano, vocês viram ele? Ele vai fazer, acho que a cirurgia de número 60. Ele não tem mais o que mexer, ele é horrível, ele é ridículo. Mas ele é compulsivo, por quê? Por cirurgia plástica, até uma hora que ele morrer. Né? Vocês já viram ele? Ele estava aqui no Brasil, ele é brasileiro. Não é aquele que morreu, não. Tem um segundo ou um terceiro por aí. E a gente vê que a pessoa ela é fissurada por aquilo, é um vício que ele tem que ele não consegue dominar. Sem contar o da tatuagem também que tem. Eu tenho um amigo que ele tem estúdio, e ele falou que ele deu uma tatuagem de brinde. O cara veio e fez 10 com ele. Ele falou que saiu no lucro, porque ele deu uma e ganhou 9. Porque a pessoa pega compulsiva. E quanto mais faz tatuagem, tem aquele que é o mais tatuado, ele tirou os cílios. Não sei se vocês viram, passou no History. Ele tirou os cílios, ele tirou o cabelo, porque ele queria ser o mais tatuado do mundo. Isso é compulsivo, isso é vício. Não pare, a sua tendência é fazer o quê? É você ir fazendo, não tem domínio. Então a gente precisa ler o que está escrito em São João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um assunto, né, que uma pessoa que entende bem falaria muito melhor. Precisaria de um doutor, porque isso envolve mente, isso envolve psicologia. Mas dentro do que Deus nos ensinou, a gente tem como vencer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem um hino, Edivaldo, final? Que a gente se coloca em pé, então, né? A vida tem
orar então? Nosso Deus, nós confiamos em Ti e no Seu altar nós colocamos as nossas petições, as nossas indagações e, acima de tudo, os nossos vícios. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. A Sua palavra diz que quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. Mas ainda nós estamos presos e arraigados a muitas coisas nessa terra. E nós queremos pedir a Sua ajuda para que a gente possa se tornar livre de todas elas, Senhor. Nos ajuda, assim como nós lemos em Isaías, que o Senhor estará conosco todos os dias. Que a cada dia nós venhamos nos preparar para aquele grande encontro com o Senhor nas nuvens do céu. Todos os desvios de caráter que nós temos, Pai, um dia eles acabarão, e a nossa escolha de Te servir e de Te buscar através da oração. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar a nos livrar e a cada dia ser mais semelhantes a Ti. Agora nos leve para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma noite tranquila e amanhã um despertar. Tem pessoas que têm coisas importantes a fazer, que precisam da Sua ajuda e do Seu auxílio. Pessoas que estão em busca de um emprego, de um trabalho. Que o Senhor venha abrir as portas. Aqueles que estão com enfermidades, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor. Fica com cada um de nós. Que a cada dia realmente a gente venha separar um tempo para a gente conhecer, gastar tempo ali lendo a Bíblia, para que a gente possa realmente nos tornar vitoriosos em meio aos vícios, em meio àquilo que faz separação entre nós e Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos dê a Sua paz, e que essa semana ela ainda não se findou, ela é desconhecida, mas que no sábado nós possamos estar aqui nesse santo e bom lugar. Nos ajuda, Senhor, nas nossas tentações, e que o Senhor venha nos livrar do mal. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém.